Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem conversar com você, cidadão, com você, servidor público, sobre cidadania e serviço público. E o nosso convidado do programa de hoje é o Luiz Carlos Toloi Júnior. Toloi é presidente do Conselho Deliberativo da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Também é diretor da FESPESP e diretor da Pública Central do Servidor. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, com o nosso convidado Luiz Carlos Toloi Júnior. Olá, Toloi, tudo bem? Boa noite, Gozi. É um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso aí, o programa Cidadania e Serviço Público da nossa FESPESP. Pois é, Toloi, como é que você está vendo essa questão do coronavírus no Brasil? Olha, Gozi, primeiro assim, é com tristeza que a gente vem acompanhando o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo aqui no nosso país, né? Então é uma tristeza a gente ver as questões de mortes, a quantidade de óbitos que vem levado aí, né? Mas o que ficou escancarado, na verdade, para nós, para a sociedade brasileira, né, para a sociedade paulista, né, é que nós temos um país hoje, né, com falta de direção. Nós temos um país hoje com falta de uma pessoa capaz de aglutinar todos os envolvidos para uma melhor assistência a questão da pandemia. Tá? Nós não temos uma articulação para juntar governadores, para juntar prefeitos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O nosso país vem mostrando que nós não temos liderança. Tá? Cada um vem fazendo o que bem entende. O que bem entende, haja vista algumas atitudes que vêm sendo tomadas até aqui na capital do estado, tá? Onde se toma uma medida de rodízio, no dia seguinte é mudado a medida de rodízio. E o outro lado também, né, o que a gente tem visto por aí, na verdade, é o desmanzelo, na verdade, do serviço público. Ou melhor, o desmanzelo dos nossos políticos, tá? Que há anos vêm trabalhando, há anos vêm prometendo muitas coisas por aí e sequer dá uma atenção no atendimento básico para a nossa população. Tá? Haja vista que nós temos aqui hospitais em periferia da capital que estão, na verdade, abandonados. Tá? Então, na verdade, é tudo um faz de conta a nossa política. Tá? Então, esse é o lado que dá para ver, assim como, por que está se alastrando muito a pandemia no país? Nós sequer temos atendimento básico, não temos, na verdade, o saneamento adequado para a nossa população. Né? Então, é inadmissível um país não investir, na verdade, no saneamento básico em prol da população. E a hora que a gente fala assim, olha, a população, atendimento básico na periferia, né? Isso daí, na verdade, é um contexto social que faz bem para todo mundo, para todas as classes sociais. Por isso que os governos, na verdade, os governos de São Paulo, principalmente, que se fala muito, né? Mas se investe muito pouco em prol, principalmente da classe social mais baixa. Pois é, os governos passados, já de vários presidentes passados, sempre trataram muito mal o serviço público, né? O servidor público, portanto, o serviço público. E agora parece que a população está percebendo a importância do serviço público e do servidor público, porque está lá o SUS, estão lá os trabalhadores públicos que estão na ativa durante essa pandemia. Como é que você vê
possibilidade de aproximação maior entre o cidadão e o servidor público? Na realidade, o que a gente tem visto aqui, principalmente nesse último governo, é um ataque maciço ao servidor público. Tá? Para mim, na verdade, não passa de incompetência administrativa dos políticos que estão de plantão. Porque é muito fácil querer arrecadar recursos ou diminuir despesas, né? Tirando, na verdade, salário dos servidores públicos, que há anos muitas carreiras sequer têm a complementação da inflação. Então, para mim, na verdade, não passa de incompetência administrativa, de focar nas questões essenciais do país, né? Como taxação das grandes fortunas e por aí adiante, né? Então, se usou uma farsa contra o servidor público, se colocou o servidor público, na verdade, a população contra o servidor público. Tá? E a gente sabe, na verdade, que todos os direitos do cidadão, constante na nossa Constituição, tá? Quem, na verdade, faz esse papel de trazer da Constituição e levar para o cidadão é o servidor público. E nós temos que ter a consciência, a população tem que ter a consciência o seguinte, olha, quanto mais aumenta a nossa população, mais o governo tem que disponibilizar serviços para a população. Tem que criar mais escolas, né? Tem que abrir mais hospitais, né? E para isso, o que tem que ter atrás no hospital? Não basta ter um prédio, não basta ter um prédio de escola, tem que ter os servidores públicos lá dentro, tá? Para educar, para atender a nossa população. E, então, por isso que eu falo, é uma injustiça que vem fazendo e aqueles que não têm conhecimento da importância do servidor público para a sociedade, né, compram, às vezes, uma ideia falsa que o governo vem passando para as pessoas. Bem, os estados e os municípios estão esperando liberação de verbas do governo federal. Liberação de verbas que, para acontecer, estão congelando o salário dos servidores. Eu ouço dizer por vários deputados aqui de São Paulo que, na verdade, o governo do estado de São Paulo tem dinheiro e poderia aplicar mais o dinheiro na saúde. Você é da Secretaria da Fazenda, agente fiscal de rendas. Você tem noção de como anda, durante essa pandemia, a arrecadação para o estado de São Paulo? Olha, Góes, na realidade, assim, o país, na verdade, o estado de São Paulo, ele parou, grandes atividades aqui, foi reduzida, tanto para a questão do município, né, para os impostos para os municípios, como para o imposto, na verdade, os impostos estaduais, né? A arrecadação da Secretaria da Fazenda, ela diminuiu em torno de 20% até agora, tá? 20% foi a queda que teve, tá? E, mesmo assim, a ajuda do governo federal, acho que tem que vir. Tá? O que nós temos que ver, nós como cidadãos, é o seguinte, esse dinheiro que vem, ou que venha, ou o próprio investimento que o próprio Estado está fazendo investimento na direção certa, tá? Começa por aí a nossa questão dos investimentos, né? Aí você fala, São Paulo cria um hospital daqui, o outro hospital para lá, né? E esses hospitais aí para atender a pandemia, e aí nós entramos para uma outra questão, né? Que o Estado de São Paulo ele está fazendo, na verdade, para o pequeno empresário, para o autônomo. Quer dizer, o Estado de São Paulo, na verdade, está lavando as mãos, deixando só a critério do governo estadual, do governo federal, desculpe. Então, talvez o governo estadual, apesar da sua queda na arrecadação, eu acho que ainda ele tem condições de eleger prioridades, né, para dar uma sustentabilidade melhor para as pessoas. Ele está proibindo de exercer suas atividades, né? Você falou aí no imposto das grandes fortunas, nós temos também imposto que teria que existir sobre lucros e dividendos, que também não existe, ao mesmo tempo que fala-se em congelar salários dos servidores, em que se diminui o salário dos empregados da iniciativa privada.
os bancos receberam como ajuda 1,2 trilhão de reais. E ainda hoje vi reportagens dizendo que as pequenas e médias empresas estão com dificuldade de fazer empréstimos dos bancos. Como é que fica essa questão de ir todo esse dinheiro para os bancos e não ter apoio para as pequenas e médias empresas? Olha, Rosa, o governo, na verdade, é aquilo que eu falei. Um governo fraco, tá? Ele quer lançar mão daqueles que, teoricamente, são os fracos para ele, onde ele pode avançar no lerite das pessoas com uma simples lei aprovada por 500 pessoas, e a maioria deles também não entende a finalidade do servidor e do serviço público, a importância. Tá? Então, por isso que ele avança simplesmente lá. Tá? E a questão dos bancos, da ajuda aos bancos, né? Isso daí, na verdade, é uma falta de vergonha, na verdade, do nosso país. Tanta gente precisando para sobreviver, tantas empresas precisando para sobreviver, tá? E o governo direciona isso para os bancos. Tá? Quantos, na verdade, o segmento que mais rendimento tem nesse país é o sistema bancário. Sempre foi, isso daí de décadas que vem assim. E nesse momento aqui, ainda o governo dá mais de 1 trilhão para os bancos, sabe? São umas coisas assim absurdas que não dá para entender. Não dá para entender por que o governo faz isso. Ou então dá para entender, né? Na verdade, nós temos grandes empresas por aí que sustentam, na verdade, o sistema eleitoral do nosso país. Então, teria que ser prestigiados mesmo, né? É o que não vem acontecendo no nosso país. Nós fomos críticos severos do Congresso anterior e batalhamos muito para que nós tivéssemos uma modificação, um Congresso melhor, né? Câmara Federal, Senado, Assembleias Legislativas. Tivemos uma renovação de praticamente 50%. Mas não vimos uma renovação de ideias e uma melhoria no nosso Congresso. Tivemos até a Câmara e o Senado votando, inclusive no Senado, inclusive a oposição votando pelo congelamento de salário dos servidores, e ao mesmo tempo nós temos aí o presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, falando até da possibilidade de, terminada a pandemia, uma nova reforma previdenciária. Como é que você vê esse Congresso hoje? Olha, Goza, o que nós temos que acordar, a população tem que acordar. Né? Infelizmente, os congressistas que estão lá, a grande maioria dos congressistas, né, eles são, na verdade, eleitos, né, com base em algum segmento do nosso país, e algum segmento financeiro do nosso país. Tá? É da indústria farmacêutica, é da agropecuária, ou seja, são segmentos dos bancos, são segmentos que sustentam, na verdade, uma candidatura dos nossos parlamentares. Essa é a realidade do nosso país. Tá? E aí, a hora que você vê aqui a maldade que vem fazendo com o servidor público, tá? São pessoas assim que pouco se lixa para o serviço público. Por quê? Eles têm que defender o interesse dos empresários que os elegeram, que os sustentaram numa campanha. Tá? É isso que vem acontecendo. Assim como, a hora que se fala da reforma da Previdência, né, essa nova maldade que o Rodrigo Maia quer fazer, que vem falando que vai fazer perante servidores públicos, sabe? Isso daí não tem cabimento. Volto a falar, na verdade, é falta de capacidade de gestão. Né? Falta de capacidade de gestão. E mais do que isso, a hora que se fala em servidor público, né, a nossa população tem que ficar atenta. A hora que se fala em reforma da Previdência, o que se foi feito na reforma da Previdência, foi prejudicado o servidor público? Foi. Mas os nossos trabalhadores da iniciativa privada foram os mais prejudicados. Por quê? Porque nós temos, na verdade, um Congresso que o foco não é o bem-estar social, o foco não é a distribuição de renda. Tá?
Nós temos, na verdade, o nosso Congresso, os nossos políticos aí, com foco em interesses, na verdade, do capitalismo. É isso que vem passando. Por isso que nós estamos nesse desastre da pandemia, sem saúde, sem educação, sem nada. E nós temos que acordar para termos uma grande reviravolta no nosso sistema, para focar, na verdade, para o bem-estar social, do nosso país, para a população, a distribuição de renda melhor. Veja bem, uma das coisas importantes que a gente já trabalhou foi a questão da qualidade do nosso voto, né, Tolói? Do voto do cidadão, um voto consciente. E nós tivemos uma eleição onde se votou em determinada pessoa, ou simplesmente contra um outro político, ou seja, foi o voto do contra, não foi um voto de qualidade. O que falta para a população perceber que ela tem que escolher melhor o seu candidato, que vai representá-lo, e pior, por que ela não acompanha o dia a dia do candidato em que ela votou? Olha, Góes, independente da camada social da nossa população, muitos são alheios ao que acontece no país. E chega até na hora de uma eleição, muitos votam por aquele que é mais conhecido na mídia, aqueles que sempre aparecem lá de vez em quando, cada 4 anos, para dar a mão para as pessoas. Então, assim, ele não tem a consciência do voto. Quanto mais a consciência de buscar, na verdade, a performance de cada candidato, para ver o que o candidato já fez na vida, que o candidato já fez para o bem da população, o que ele já construiu na vida, do que ele sobrevive. Então, acho que nós temos, na verdade, a população tem que aprender, na verdade, a verificar os candidatos que tenha, quem já trabalhou, na verdade, para o bem-estar social, na verdade, de todo mundo. No caso dos servidores públicos, nós tentamos há muito tempo ter também, como tem a indústria, como tem o comércio, como tem os agropecuaristas, nós tentamos também montar uma bancada de servidores públicos, especialmente porque o servidor público ele conhece muito bem o Estado, ele está à frente de vários organismos do Estado, de várias instituições, e temos sérias dificuldades. Não que a gente não tenha lá servidores eleitos, temos alguns bons servidores eleitos e que fazem um bom trabalho, mas temos muitos servidores que foram eleitos e que esqueceram que eram servidores públicos. Como nos organizarmos, talvez até a partir da eleição municipal agora, a começar a ter uma bancada de servidores, de pessoas preocupadas realmente com os caminhos do estado do bem-estar social? Bom, eu acho que a primeira coisa que nós, servidores, e a população tem que ter consciência, que o servidor público, ele entrando na política, não é uma questão corporativista, como são muitos deputados eleitos pelos segmentos aí do comércio, da indústria, da lavoura. O serviço público, o servidor público, na verdade, é o grande conhecedor das necessidades do atendimento à população. O servidor público é que tem o know-how da saúde, ele sabe como que é a saúde lá na periferia, ele sabe como é que é a segurança, ou seja, ele sabe da necessidade, porque o servidor público vive aquilo lá. Então, assim, nós não podemos pensar como servidor público indo na questão legislativa aí, e como, na verdade, um corporativismo. Não, ele vai, na verdade, para defender, na verdade, o serviço público, que é o que a população precisa. Então, essa daí é a primeira consciência que nós temos que ter. E, evidentemente, ele tem que defender, na verdade, aquele que leva o serviço para a população. Pode, por exemplo, você pegar um professor que ganha R$ 1.800, R$ 2.000, um enfermeiro, um médico que vai trabalhar lá 12 horas, que ganha R$ 5.000 por mês. Então, na verdade, ele tem esse aspecto, mas tudo focado na questão do servidor público.
Tá? Eu acho de suma importância nós, servidores públicos, tentarem mobilizar, né, a população também, dessa importância de nós atuarmos também, não deixar o nosso parlamento, seja municipal, seja estadual, federal, à mercê simplesmente do sistema capitalista. Então, nós temos, na verdade, que avançar nessa área. Nós, servidores, temos que conscientizar, deixar egos de lado, né? Deixar egos de lado e lutar, na verdade, por um serviço público. E lutando por um serviço público, a maneira mais eficaz, eficiente hoje, é nós começarmos a tomarmos, né, lugares, na verdade, onde se tem o poder de legislar, de se cobrar efetivamente o que se está fazendo lá na área da saúde, na área da educação, ou seja, o servidor público, eu acho que é a grande chave desse país. E falo mais ainda, não é questão de corporativismo, é questão de conhecimento de cada servidor público. A saída desse país está no servidor público. A saída desse país está no serviço público, onde vai, na verdade, diminuir a desigualdade nesse país aqui. Então, nós temos aqui que focar. Cada um, servidor público, temos que lutar pelo bem-estar social. E lutar pelo bem-estar social, não existe maneira melhor do que se colocar, né, um servidor público consciente, tá, para lutar por nós. Não servidores públicos também, que é custeado na sua campanha pelo sistema capitalismo. Esses que desviam, na verdade, a conduta são que são custeados por lá, né? Então, seja um segmento de combustível, qualquer coisa que vem e injeta dinheiro na campanha do servidor público, que depois o servidor público é obrigado, na verdade, entre aspas, a obedecer o que esse capitalismo veio e colocou o dinheiro na campanha dele. E nós temos que ter a seguinte consciência, né? Nós podemos eleger tanto na esfera, e podemos começar agora na esfera municipal que vamos ter eleição, que é muito importante também em todas as esferas, na verdade, do nosso país, aí do nosso legislativo do país, né? Nós temos que ter a consciência seguinte, né? O recurso que nós, servidores, que quem quer que nós apoiamos, né, é muito pequeno. Não existe, se nós nos unirmos, né? Olha a quantidade de cabos eleitorais que nós temos aqui em favor da população, sem cobrar um tostão. Então, é esse engajamento que nós precisamos de nós, servidores, familiares dos servidores, né, para melhorar esse país aqui, sem ter custo, para as pessoas entrarem lá, o servidor entrar lá, sem dever nada para ninguém. Ou seja, com o único compromisso, tá? Levar o bem-estar para as pessoas, né? Qualidade de vida para as pessoas. Tá? Então, acho que nós temos que caminhar muito forte nessa direção aqui, nós, servidores municipais, estaduais, federais, de todas as esferas aí, para a gente mudar, na verdade, o rumo de nosso país. Muito bem, nós estamos já quase no final do nosso horário, mas de tudo que você colocou agora, ficou aqui uma questão para mim que eu gostaria que você também se manifestasse. Hoje, o grande perigo do Covid-19 é que ele está adentrando a periferia, né? A periferia sem água, sem esgoto, com sérios problemas de sobrevivência, às vezes quase 10 pessoas dormindo no mesmo cômodo. Olha, o Brasil vai ter que sair disso. O mundo vai ser diferente pós-pandemia. O Brasil vai ser diferente pós-pandemia. Que caminho nós temos e qual a importância do servidor exatamente para a mudança desse país? Você já colocou uma parte, mas como você vê a pós-pandemia? Olha, é isso daí. Eu espero, na verdade, que a nossa população, tá, ela abra o olho com que tudo que vem acontecendo aí na nossa política, tá? Ela abre o olho, na verdade. A única saída para o nosso país, que eu falo, nós temos que mudar o nosso rumo. E mudar o nosso rumo, para mim, é em função do servidor público. É o caminho para se mudar tudo que vem acontecendo aqui no nosso país. Tá? A hora que se fala, esse medo que se tem da pandemia,
na periferia. Isso daí é falta o quê? De saneamento básico. É falta de saneamento básico, é falta de investimento dos nossos governantes, é falta, na verdade, de um mínimo de consideração para levar um pouco de qualidade de vida para a nossa população. Né? É aquilo que eu te falei, quanto mais nós ajudarmos a periferia, todo mundo, né? Ou seja, como um todo o país ganha. Né? Então, nós estamos nesse caos aqui, pior ainda, justamente por isso, nós estamos sem saneamento. Assim como, não só saneamento básico, que não tem condições de moradia, que não tem esgoto, que não tem nada, é a própria questão dos transportes. Você pega aqui São Paulo, por exemplo, olha, o metrô é muito bonito, tá bom, mas dos últimos 20 anos, pelo porte da nossa capital, gente, o metrô não andou praticamente nada. É muito pouco para a nossa cidade. Isso daí também é qualidade de vida. Agora que você fala do coronavírus, né? Essa transmissão se dá também pelo meio de transporte, que é tudo abarrotado por aí. Né? Então, assim, eu acho que o país tem que mudar seu perfil. As pessoas têm que acordar um pouquinho. As pessoas não podem ficar acreditando em palavras bonitas de políticos que vêm aí e a cada 4 anos prometendo as coisas e não entrega 1% do que se promete. Então, nós temos que revirar esse país, dar uma viravolta no país aqui para as pessoas terem uma vida mais digna. Essa é a grande realidade que nós temos que fazer agora. E o caminho, o que é o caminho? Né? Numa democracia, o caminho, na verdade, é a eleição. Então, nós temos que ter muito critério na eleição e votar naqueles que realmente têm, na verdade, consciência, né, e perfil para se mudar o nosso país, trabalhar pelo bem-estar social das pessoas. Muito bom, nosso tempo acabou. Agradeço a sua participação importantíssima e estaremos no ar nesse domingo. Muito obrigado, Tolói. Tá, um grande abraço a todos aí, prazer participar aqui com você. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vem discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.